Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a atualidade diária aqui na SPT e também nas redes sociais no Facebook. Xi Jinping defende o desenvolvimento de relações sãs e estáveis em reunião com Joe Biden. Jinping e Biden afirmaram que querem desenvolver as relações entre os dois países. O presidente chinês pede uma coexistência em paz e o seu homólogo norte-americano quer evitar conflitos. O presidente da China pediu esta terça-feira ao homólogo dos Estados Unidos o desenvolvimento das relações sãs e estáveis durante a reunião virtual entre os dois líderes. Xi Jinping afirmou que a China e os Estados Unidos devem respeitar-se mutuamente, coexistir em paz, cooperar, gerir de forma apropriada os assuntos internos e assumir as suas responsabilidades internacionais. O presidente chinês disse estar preparado para trabalhar com Joe Biden na hora de construir consensos e dar passos para recuperar as relações bilaterais. Por seu lado, Biden salientou a necessidade de existirem salvaguardas para evitar conflitos entre os dois países, dado que a competição entre os dois países não deve transformar-se num conflito intencional, numa altura em que se acumulam disputas entre Washington e Pequim sobre Taiwan, comércio e direitos humanos. Tanto em Washington como em Pequim, as expectativas são moderadas em relação a este diálogo, que não deverá conduzir a resultados concretos. O presidente chinês alertou o homólogo norte-americano que trabalhar em prol da independência de Taiwan seria brincar com o fogo, à medida que a China aumenta a pressão militar sobre a ilha. Joe Biden, por sua vez, advertiu o presidente chinês que os Estados Unidos opõem-se veemente a qualquer tentativa unilateral de mudar o status quo ou minar a paz e a estabilidade do Estreito de Taiwan. Recorde-se que o presidente norte-americano reafirmou recentemente, por 2 vezes, o compromisso dos Estados Unidos em defender Taiwan no caso de um ataque por parte da China. Queremos referir que os dois presidentes tiveram uma reunião virtual por 3 horas e meia e a situação em Taiwan esteve no centro de todas as discussões. É bom que Joe Biden queira evitar conflitos, é bom também que o presidente chinês queira uma relação estável com a nação norte-americana, mas no ar paira também muita incerteza. Um juiz aqui nos Estados Unidos determinou ontem a libertação de Steve Bannon. À saída do tribunal em Washington, o ex-assessor de Trump manifestou um tom desafiador, levantando o dedo em advertência e proclamando que desta vez meteram-se com a pessoa errada. O juiz dos Estados Unidos determinou ontem a libertação de Steve Bannon, ex-conselheiro e aliado do ex-presidente Donald Trump, mas ordenou que lhe fosse retirado o passaporte para prevenir a fuga do país. Bannon entregou-se na segunda-feira ao FBI depois de ter sido indiciado na sexta-feira por um crime de desacato, por se ter recusado a comparecer para um depoimento perante a Comissão de Investigação ao Ataque ao Capitólio, e o outro por se recusar a fornecer documentos na sequência da intimação. Em 6 de janeiro, centenas de manifestantes apoiantes do ex-presidente republicano investiram sobre a polícia para invadir o Capitólio e interromper a confirmação da vitória eleitoral de Joe Biden. À saída do tribunal em Washington, o ex-assessor de Trump manifestou em tom desafiador, levantando o dedo em advertência e proclamando que desta vez meteram-se com a pessoa errada. Agora vamos para o ataque. Vocês verão, salientou repetidamente. Preparem-se, repetiu ainda. Questionado pelo jornalista sobre o significado das ameaças veladas, o advogado de Bannon explicou que estará na ofensiva, porque irá afirmativamente defender os seus direitos em tribunal. Bannon acusou ainda o presidente norte-americano, o procurador-geral Merrick Garland e a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, de violarem a sua liberdade de expressão. O responsável pela campanha eleitoral que deu a vitória a Donald Trump em 2016 teve o mesmo tom para a comunicação social quando se entregou, no início do dia, ao FBI em Washington. Antes de entrar, Bannon referiu que o seu objetivo é derrubar o regime de Biden. Depois de se entregar, Bannon passou algumas horas sob custódia federal e compareceu perante o juiz Robin Merriweather, do Tribunal do Distrito de Colômbia. E poderemos dizer que a procissão
ainda vai no adro. Steve Bannon foi crucial no desenvolvimento da campanha política que levou Donald Trump à eleição como presidente dos Estados Unidos em 2016 e afigura-se também como uma figura de bastante interesse para as próximas eleições em 2024. Vamos ver então como é que toda esta história vai terminar. Lamentavelmente, não é só com a China e internamente que os Estados Unidos aparentemente têm problemas. Hoje, o país condenou com veemência o disparo de um míssil antissatélite feito pela Rússia, que originou milhares de destroços que estão a ameaçar os astronautas na Estação Espacial Internacional. Os Estados Unidos condenaram com veemência o disparo de um míssil antissatélite feito pela Rússia, que originou milhares de destroços que estão a ameaçar os astronautas na Estação Espacial Internacional. O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, considerou o comportamento de Moscovo como perigoso e irresponsável, já que esta ação gerou mais de 1.500 detritos orbitais rastreáveis e centenas de milhares de fragmentos menores de detritos orbitais, que agora ameaçam os interesses de todas as nações. Price referiu ainda que os Estados Unidos querem deixar claro que não toleram este tipo de atividades. O disparo do míssil mostra claramente que as afirmações da Rússia de que se opõe à militarização do espaço são espúrias e hipócritas, acrescentou o porta-voz. Por seu lado, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, manifestou inquietação face aos detritos que estão agora a orbitar o espaço, salientando os perigos para quem se encontra na Estação Espacial Internacional e para a própria estrutura espacial. Esta manhã, os 7 astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional tiveram que se refugiar nas naves atracadas na estação, a fim de se prepararem para uma possível evacuação. O Comando Militar norte-americano revelou durante o dia que continua a investigar o incidente. Na Europa, para além da Covid-19, outros problemas também são bem reais. Milhares de pessoas esperam para atravessar a fronteira de Kuznica-Bruzgi, entre a Bielorrússia e a Polónia. Cerca de 4.000 migrantes estão retidos em campos de refugiados improvisados depois do país ter forçado a sua fronteira com a Bielorrússia. A Polónia anunciou que começará a construir um muro na fronteira com a Bielorrússia em dezembro. Cerca de 4.000 migrantes estão retidos em campos de refugiados improvisados depois de o país ter reforçado a sua fronteira com a Bielorrússia com 15.000 militares que se juntaram à guarda fronteiriça e polícias. Por seu lado, a Bielorrússia garante que não quer um conflito na sua fronteira com o país vizinho devido a esta crise migratória. Os nossos jornalistas e outros têm razão ao tirar conclusões de que a Polónia precisa hoje deste conflito. Há problemas internos mais do que suficientes, problemas com a União Europeia e já há problemas entre as multidões e até tiroteios na fronteira. Não queremos qualquer conflito na nossa fronteira. Lukashenko referia ainda que Minsk está a trabalhar ativamente para devolver os migrantes presos nesta fronteira aos seus países, acrescentando que são pessoas teimosas e não querem partir. Já a correspondente da Euronews, que está no terreno, adiantava que há informações preocupantes vindas da Bielorrússia. Valery Goria dizia que na manhã desta segunda-feira ouviu rumores de que alguns soldados bielorrussos ofereceram armas a migrantes, dizendo-lhes, alegadamente, para atravessarem a fronteira e para não hesitarem. Terão dito a um deles, usa a arma se fores detido por forças polacas. Também há relatos de que alguns dos requerentes de asilo estão a enviar mensagens a dizer que se recusam a este tipo de pressão e que estão a fazer tudo o que podem para evitar a violência, acrescentava a repórter da Euronews. A União Europeia prepara-se para alargar o âmbito das sanções contra o país para fazer frente à instrumentalização dos migrantes para fins políticos, dizia Josep Borrell, o chefe da diplomacia europeia. E enquanto se fazem projetos para a construção de um muro na fronteira entre os dois países, um grupo de polacos residentes junto à fronteira com a Bielorrússia ajuda requerentes de asilo a encontrar algum conforto, mas não esconderijo na União Europeia. Numa pequena vila da Polónia, junto à fronteira com a Bielorrússia, uma luz verde acende-se. É um bom sinal para os migrantes que conseguem cruzar a fronteira e precisam de ajuda, seja para se aquecerem, comer, recarregar telemóveis
ou até medicamentos. A iniciativa da Luz Verde é um projeto do advogado Camille Siller. Temos roupa quente, calçado. Este é o saco com comida para um dia. Isto é um produto especial para purificar a água. Camille Siller reside em Dubicha Serkievna, a pouco mais de 10 km da fronteira com a Bielorrússia. Lançou a iniciativa da Luz Verde pelo Facebook em 5 idiomas, incluindo árabe e curdo. Garante que não se trata de ajudar nem encorajar a imigração ilegal. É apenas uma ajuda à sobrevivência de quem não tem mais do que frio, fome e a promessa de uma vida melhor. Estão a arruinar as nossas fronteiras, estão a arruinar a Polónia. Alguém os conduziu aqui. E podemos ver quem? Os soldados bielorrussos. A Luz Verde acende-se ao início da noite. Nestas casas amigas, os requerentes de asilo podem encontrar ajuda, mas não um esconderijo. Avisa-se aos milhares de migrantes a tentar entrar na União Europeia pela Polónia. E da Europa para Cuba, onde reside outro foco de tensão. Vários dissidentes cubanos foram detidos pouco antes de uma manifestação convocada pela oposição e que foi proibida pelas autoridades. Entretanto, por todo o mundo, os cubanos exilados expressaram o seu apoio aos residentes da ilha. Vários dissidentes cubanos foram ontem detidos pouco antes de uma manifestação convocada pela oposição e que foi proibida pelas autoridades. Nos últimos dias, muitos dissidentes, promotores de manifestações e jornalistas independentes disseram ter sido retidos em casas pela força da ordem. Vários deles relataram esta segunda-feira terem sido alvo de atos de repúdio, concentrações de moradores utilizadas há décadas para repreender os opositores ou de cortes de internet. Em Havana, ao longo do Malecón, a célebre avenida costeira, havia grupos de 3 polícias em todos os cruzamentos e agentes à paisana destacados nos parques e praças, constatou a AFP no local. Apesar da proibição do protesto, o grupo de debate político Archipélago, que funciona na rede social Facebook e tem 37 mil membros em Cuba e no estrangeiro, mantém o seu apelo para se manifestar em Havana e em 6 províncias, hoje a partir das 3 horas, para exigir a libertação dos prisioneiros políticos. Entretanto, centenas de cubanos manifestaram-se ontem na Europa e nos Estados Unidos a favor de mais liberdade em Cuba, enquanto as Nações Unidas apelou ao governo de Cuba que respeite o direito do seu povo a protestos pacíficos. Em Madrid, cerca de 200 pessoas concentraram-se na Porta do Sol contra a ditadura em Cuba, a favor da liberdade e em apoio às marchas. Com menos representação, a concentração em Portugal reuniu cerca de uma dúzia de manifestantes frente à Embaixada de Cuba, em Lisboa. A polícia britânica identificou Emad al-Suelmin, de 32 anos, como o passageiro que morreu ao fazer explodir um táxi na capital inglesa de Liverpool. As autoridades localizaram a casa de suspeito, que está agora no centro da investigação. As autoridades identificaram o bombista suspeito do ataque em Liverpool como Emad al-Suelmin. O homem de 32 anos, morto na explosão, converteu-se ao cristianismo há 4 anos, à altura em que se mudou e pediu asilo em Inglaterra. Teria ascendência síria e iraquiana. De acordo com a polícia britânica, foram encontradas provas importantes na casa do suspeito, que é agora o centro da investigação. Uma outra residência, na qual a polícia acredita que o suspeito viveu anteriormente, também faz parte da investigação. O suspeito pretendia ir à missa anual do Dia da Memória na Catedral Anglicana do Noroeste da cidade, onde se encontravam cerca de 2.000 pessoas. O encerramento das estradas obrigou o táxi a desviar-se e a viagem acabou junto ao hospital vizinho, onde a bomba acabou por explodir. O nível de alerta para o terrorismo no Reino Unido subiu e passou assim de substancial para grave. A decisão teve em conta outros 2 incidentes terroristas no mês passado, refletindo a natureza diversa, complexa e volátil da ameaça terrorista no Reino Unido. E poderemos dizer que o mundo nos deve preocupar. Para além dos conflitos iminentes relacionados com o terrorismo em Inglaterra, também a situação na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia, a situação de guerra fria entre os Estados Unidos e a China e agora a Rússia, a situação em Cuba. Há a referir também a problemática no Uganda e também em outros países do Médio Oriente, numa altura em que a 5ª vaga de Covid-19 também assola a Europa e preocupa tudo e todos. É momento de refletir,
É momento de ver o que não está mesmo a ser bem feito, de modo a que possamos fazer alguma coisa para alterar este panorama completamente sombrio. Mas vamos a Portugal. O Governo de Portugal abriu um concurso para 102 vagas em embaixadas e consulados. Do total de vagas em concurso, 95 resultam do processo regular de recrutamento anual e 7 do reforço dos consulados gerais de Portugal em Londres e Manchester, no âmbito do plano para o Brexit. O Ministério dos Negócios Estrangeiros abriu esta terça-feira concursos para 102 vagas em embaixadas, missões e postos consulares portugueses. Em comunicado, o Ministério anuncia a abertura de um novo processo de recrutamento de funcionários para os serviços periféricos e externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, abrangendo um total de 102 vagas, 86% das quais se destinam a postos consulares ou secções consulares. Do total de vagas em concurso, 95 resultam do processo regular de recrutamento anual e 7 do reforço dos consulados gerais de Portugal em Londres e Manchester, no âmbito da terceira fase do plano de contingência consular para o Brexit. O processo, agora anunciado, visa reforçar a rede externa do Ministério de Negócios Estrangeiros, composta por embaixadas, postos consulares, missões e representações, e prevê a contratação de funcionários para 76 postos, localizados em 50 países dos 5 continentes. Os países com maior número de vagas são a França, com 11, os Estados Unidos da América, com 7 vagas, o Reino Unido também com 7, o Brasil com 4 vagas, a Alemanha, Angola, Canadá, Moçambique, Suíça e Venezuela, com 3 vagas disponíveis. Este reforço da rede externa prossegue o investimento feito na contratação de recursos humanos para os serviços periféricos externos, traduzido num aumento de 12% nos últimos 5 anos, correspondente a um reforço de 141 funcionários. A pandemia trouxe algumas dificuldades acrescidas ao nível de funcionamento dos postos consulares e é algo que precisa de estar acompanhado com maior proximidade e atenção. E no momento em que a falta de funcionários consulares é por demais evidente, somente 7 vagas para todos os Estados Unidos é manifestadamente um número que não é muito inferior àquilo que é necessário, mas é melhor do que nada. Vamos ver agora se nós também poderemos fazer a nossa parte, que passa por termos os cartões de cidadão corretamente elaborados, quer isto dizer com o endereço correto no país onde residimos, de modo a que mais vagas possam ser abertas para ir ao encontro das necessidades dos serviços a que todos nós aspiramos. Portugal registrou hoje, terça-feira, mais 9 mortes, 1.693 novos casos relacionados com a Covid-19. O número de internamentos voltou a aumentar. Portugal contabiliza esta terça-feira mais 9 mortes e 1.693 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 486 doentes, mais 16 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 80 doentes, mais 4 do que na segunda-feira. Por regiões, o Norte contabilizou mais 472 infecções, o Centro somou 388 casos e 3 vítimas mortais. Lisboa e Val do Tejo diagnosticou mais 556 contágios e também 3 mortos. O Alentejo conta com mais 36 infecções e o Algarve registrou 131 casos e 1 óbito. Nas regiões autónomas, os Açores somaram 46 infecções e a Madeira conta com 64 casos e 2 vítimas mortais. Os dados indicam ainda que mais 1.770 doentes foram dados como recuperados. Quanto ao número de casos ativos, há mais de 38 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus em Portugal. O nosso colega Fernando Rosa regressou ao Momento de Portugal e dá-nos todos os pormenores sobre a atual situação da pandemia no nosso país e também informações sobre as novas medidas de restrição. Lisboa usa máscara, na grande parte das pessoas. Os restaurantes estão relativamente cheios, no entanto requerem marcações e o uso de máscaras. A gasolina não está nada barata, $1,92 na média por litro e, portanto, Lisboa e Portugal já reabriu os restaurantes, os teatros, acima de tudo grandes multidões. Estivemos em Portugal numa altura em que havia grandes multidões, estava aí o Web Summit, com cerca de 41 mil pessoas, no entanto tiveram menos 20 mil do que no ano anterior.
em que se fez. Havia também o encontro dos vinhos, que trouxe até Lisboa os grandes produtores vitivinícolas e trouxe também os compradores e as pessoas que queriam apreciar as novas marcas de vinho no Centro de Congressos de Lisboa. Benfica jogou em casa com cerca de 60 mil pessoas, Sporting jogou em casa para os campeões europeus com cerca de 40 mil pessoas. Se vai ao jogo, como nós fomos, deve ter um bocado de cuidado na questão das entradas. Se a gente quer entrar, a gente quer entrar ao mesmo tempo, por vezes a aglomeração de pessoas torna o espaço um tanto desconfortável. E dos teatros estavam cerca de 30% a 35%, se estivemos no Parque Meyer para ver uma revista, vamos ao teatro, vamos ao Parque Meyer. Já lhe falei dos restaurantes que a grande parte deles, apesar de estar a funcionar e bem, vai precisar de marcações porque já se encontra relativamente cheio, vai encontrar os serventes de máscara e vai, acima de tudo, encontrar um maior cuidado nesse mesmo serviço que lhe é dado. Com todos os grupos turistas agora a regressarem a Portugal, grandes aglomerações nas baixas, principalmente nas grandes cidades, e recomendo a todos o máximo de cuidado possível. Enquanto estivemos em Lisboa, os casos de infecção aumentaram também as hospitalizações e o governo em si diz que possivelmente iria tomar novas medidas para controlar essas mesmas questões. Eu acho que a pessoa que vai visitar pode, acima de tudo, controlá-las, desde que use as máscaras, mantenha a distância social e, acima de tudo, continue com a sua higiene de lavar as mãos o máximo tempo possível na questão de procurar. Portanto, Portugal está um país confuso, está a tentar encontrar-se a si mesmo, um país que, acima de tudo, vive do turismo, dos grandes grupos, ainda não sabe muito bem como é que há a trabalhar com eles, mas, acima de tudo, há bastante gente já a chegar a Portugal. Muitíssimo obrigado, Fernando Rosa. Lamentavelmente não é só Portugal que está confuso, já que o número de casos de Covid-19 continuam a subir na Europa. É no leste, onde a taxa de vacinação é menor, que há mais infecções e mortes, mas o resto do continente não escapa à nova vaga. No geral, o prognóstico do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças não é animador. Prevê-se que a situação possa piorar. No início de novembro, a Organização Mundial de Saúde avisou que a Europa está de novo no epicentro da pandemia de Covid-19. No final da semana passada, soube-se que tinha havido um recorde de quase 2 milhões de casos registados nos últimos 7 dias, além de quase 27 mil mortes. Mas o continente não é todo igual e a culpa é das vacinas, com o número de casos, mas principalmente hospitalizações e mortes, a ser mais elevado nos países onde a vacinação é menor. Segundo o boletim de sexta-feira do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças, que além dos 27 membros da União Europeia, fornece dados de Islândia, Liechtenstein e Noruega, em 7 de novembro havia 10 países considerados de preocupação muito alta na região. A Bélgica, Bulgária, Croácia, Eslovénia, Estónia, Grécia, Hungria, Países Baixos, Polónia e República Checa estavam nessa lista. Outros 13 países estavam na lista de preocupação alta do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças. Aí, a Alemanha, Áustria, Dinamarca, Eslováquia, Finlândia, Irlanda, Islândia, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Noruega e Roménia formam a mesma. Portugal é um dos 3 países que, junto com Chipre e França, surge no nível de preocupação moderada. Entretanto, a Espanha, Itália, Malta e Suécia são países no nível de preocupação baixa. Mas neste último país, o número de testes feitos tem vindo a cair, com as pessoas vacinadas que têm sintomas a não precisar já de ser testadas, o que tem gerado críticas em plena nova vaga no resto da Europa. No geral, o prognóstico do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças não é animador. Prevê-se que a situação ainda vá piorar, com tendência crescente nos casos, tendência crescente nas admissões hospitalares, nas admissões nos cuidados intensivos e nas mortes, a estarem previstas até o final da semana. E perante este panorama, alguns países europeus reforçam restrições para travar a Covid-19. O alvo são as pessoas não vacinadas. Estas pessoas só podem sair de casa em situações de necessidade,
como ir ao trabalho, fazer compras, ir à escola, dar um pequeno passeio ou ir ao médico para ser vacinado, por exemplo. Haverá controles policiais e multas se as restrições não forem cumpridas. Na Áustria já entrou em vigor a restrição de movimentos aos não vacinados com idade superior a 12 anos ou não recuperados recentemente da doença. A partir de agora e pelo menos até ao dia 24, estas pessoas só podem sair de casa em situações de necessidade, como ir trabalhar, fazer compras, ir à escola, dar um pequeno passeio ou ir ao médico para ser vacinado, por exemplo. Discutimos com as crianças porque é que estas medidas e a vacinação existem no país, por isso penso que elas sabem que têm uma proteção elevada após a segunda dose, como com todas as outras vacinas que tomaram até agora, de acordo com o plano oficial de vacinação. É o aumento no número de casos que leva a medidas como esta. Berlim, na Alemanha, foi o mais recente de vários estados germânicos a interditar o acesso de pessoas não vacinadas maiores de 18, salvo as que estiveram infectadas recentemente, a ginásios, restaurantes, bares, cinemas, museus, etc. Já o Reino Unido recomenda o reforço da vacinação a pessoas com idade entre os 40 e 49 anos e uma segunda dose da vacina Pfizer aos jovens com 16 e 17 anos. Acredito que se o programa de reforço for bem sucedido e tiver uma aceitação muito elevada, podemos reduzir maciçamente a preocupação com a hospitalização e a morte devido à Covid no Natal e durante o resto do próximo inverno, para milhões de pessoas. É tão simples, tão decisivo quanto isso. Em França, volta a ser obrigatório desde esta segunda-feira o uso de máscara nas escolas do primeiro ciclo e noutras faixas etárias nas regiões mais afetadas pela Covid-19. Aqui nos Estados Unidos a situação também preocupa. De ontem para hoje foram contabilizados 84.683 novos casos de Covid-19, um aumento de 14% em relação à média das últimas 2 semanas. Foram contabilizadas também 1.219 mortes em todo o país, um decréscimo em relação às 2 últimas semanas de 14%. Lembro que nos Estados Unidos 59% de toda a população está completamente vacinada, 69% recebeu pelo menos uma dose da vacina. Já em New Jersey, onde nos encontramos, foram contabilizadas nas últimas 24 horas 24 mortes e mais 1.305 novos casos de Covid-19. Perante as estatísticas também avançadas pelo New York Times, a percentagem de casos e mortes entre não vacinados é 6 vezes superior àqueles vacinados. Por isso mesmo, retire, por favor, as suas conclusões. O álbum Manuel, inspirado nos filmes Douro, Faina Fluvial e O Pintor e a Cidade, que o Sensible Sockers prepararam, foi inspirado na vida que Manuel devolveu à cidade do Porto. Falamos de Manuel de Oliveira, quando se passaram 90 anos sobre a sua primeira obra. Uma nova luz sobre Manuel de Oliveira, ou melhor, novos sons que imprimem um outro olhar quando passam 90 anos sobre a sua primeira obra, Douro, Faina Fluvial. Na casa que o Porto dedicou ao realizador português, ouvimos os acordes do álbum e do cineconcerto que os Sensible Sockers prepararam, inspirados na vida que Manuel devolveu à cidade. Este projeto foi todo ele desenvolvido na janela de tempo entre setembro de 2020 e setembro de 2021. Nós não tínhamos concertos, de repente estávamos um ano completamente parados e amarrados. Foi um grande propósito para a nossa vida. Numa fase inicial, procedemos ao estudo da vida e obra de Manuel de Oliveira, depois viemos para o Porto captar som
principalmente dos sítios que eram retratados nos filmes. Vimos imensas entrevistas dele, que até usámos um bocado de um áudio no cineconcerto. Depois passámos então para a segmentação dos filmes. Fomos vendo os filmes momento a momento e vendo que ideias casavam para cada um desses momentos. A Dream Big é um documentário que conta a história de Neemias Queta, o basquetebolista português que é hoje estrela na NBA. André Braz foi o realizador desse documentário, uma verdadeira história de vida com o qual nos identificamos e que transcende a história do basquetebol. Então, em março, abril deste ano, eu soube que o Neemias se ia candidatar ao draft. E como já fui muito fã da NBA quando era adolescente, fiquei, como se diz, com a pulga atrás da orelha. Depois comecei a investigar um bocadinho melhor quem é que era o Neemias, porque confesso que não o conhecia. Tenho estado muito desligado do basquete nos últimos anos e comecei a perceber que era uma personagem muito fascinante. Comecei a desenvolver a ideia e conseguimos viabilizar este projeto com a coprodução da BetClick. No fundo, conseguimos o financiamento da BetClick enquanto produtor deste filme. Entramos em contacto com o Neemias, expliquei-lhe um bocadinho a minha visão para este filme e ele decidiu embarcar nesta aventura. E foi um bocadinho assim que isto aconteceu. Conta-me como é que foi, portanto, acompanhares a vida ou um aspecto da vida do Neemias do nada ou tudo, praticamente. Como é que foi essas emoções? Então, foi muito interessante, porque à medida que eu fui conhecendo o Neemias, fui percebendo que realmente ele tem um caráter muito especial. Ele é uma pessoa com uma personalidade muito forte e é daquelas pessoas que têm uma alegria contagiante. Ele é uma pessoa muito, muito humilde e isso toca as pessoas à volta dele. E à medida que eu fui conhecendo, fui-me apercebendo cada vez mais disso, fui contactando com a família dele e percebi que era daí que vinha esse brilho e esses valores que ele carrega com ele. E depois, o processo de produção em si foi bastante complexo. Estamos a falar de um processo de produção em contexto de pandemia, com tudo o que isso traz. Eu era para ter viajado para os Estados Unidos, mas devido às restrições do Covid não o consegui fazer, e então acabámos por contratar uma equipa local que foi guiada pelo Carlos Ferreira e que, no fundo, fez a ligação e meio que foi os meus olhos aí nos Estados Unidos e que me ajudou a contar esta história. Uma história, portanto, que teve um epílogo, um final feliz hoje, foi a apresentação do documentário, amanhã estará também disponível no YouTube. O que é que isto representa também para ti como profissional e que caminhos poderá abrir? Então, para mim como profissional foi uma oportunidade muito importante de contar uma história que transcende o universo do basquete e que é uma história de valores, de acreditar nos sonhos e sobretudo lutar por eles. Do ponto de vista pessoal isso é muito gratificante. Do ponto de vista profissional eu adoro desafios e isto sem dúvida foi um desafio enorme, conseguir fazer este documentário, conseguir contar uma história de uma pessoa que até agora não estava no radar dos portugueses, não era uma pessoa conhecida, não havia informação sobre ele, portanto foi preciso do ponto de vista jornalístico fazer uma investigação muito grande, não havia grande documentação mesmo a nível de imagens, foi preciso também investir um grande esforço em conseguir contar esta história, porque o documentário não é só sobre os dias antes do draft e a entrada dele para a NBA, é também a história do Neemias, do crescimento dele desde criança, do contexto dele em Portugal, da viagem dele para os Estados Unidos e de como é chegar a uma realidade diferente, toda aquela fase de adaptação. E portanto eu acho que é uma história que se torna bastante universal, não só para todos aqueles que têm um sonho, mas também para todos aqueles que viajaram e saíram do nosso país e foram à luta e conquistaram o seu lugar no estrangeiro.
A história de Nemias Queta, o realizador André Brás, com uma mensagem muito importante. Nunca deixe de perseguir os seus sonhos. A estreia foi hoje, amanhã está disponível no YouTube. Lembro que Nemias Queta deixou-nos a todos orgulhosos com a sua entrada no NBA e está a fazer furor como grande português que é. Felicidades. Vamos agora ao desporto. A seleção portuguesa ficou a conhecer os possíveis adversários que terá pela frente no play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022, cujo sorteio se realiza no próximo dia 26 de novembro em Zurique. A equipa das esquinas é cabeça de série, juntamente com Escócia, Itália, Rússia, Suécia e País de Gales, países com os quais só se poderá cruzar na final. Até lá, poderá defrontar a Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria ou República Checa. Apurados diretamente para o Mundial foram a Bélgica, a Croácia, a Dinamarca, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Sérvia, Espanha, Suíça e Países Baixos. A Seleção Nacional da Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, venceu o Iraque por 3-0 e ficou mais perto do apuramento para o Mundial de 2022. Com a vitória, a Coreia do Sul está em primeiro lugar do Grupo A da qualificação para o Mundial, com 14 pontos. De seguida está o Irão, com menos um ponto, que enfrenta, neste momento, a Síria. Benjamin Mendy, defesa lateral do Manchester City, foi acusado de mais 2 crimes de cariz sexual. O jogador francês já estava detido preventivamente por suspeita de violação e abuso sexual. O defesa internacional francês, de 27 anos, que caso se confirmem estas suspeitas, passará a estar acusado de 6 crimes de violação e de um de abuso sexual, está detido desde 26 de agosto. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8812, 1,1346, para o real 5,4976, 0,1818. E hoje foi mais um dia de frio, mas vamos saber qual a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 57 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 60 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 56 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 48 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 52 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 52 graus, Miami com aguaceiros com 80 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 77 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 71 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 61 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta, por isso mesmo fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviços personalizados e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Aproximam-se as festas. Faça uma visita ao Cash and Carry do Seabra Foods no Ferry Plaza em Newark. Os produtos adquiridos em quantidades abastecem a sua cozinha e permitem-lhe poupar mais. No Cash and Carry, você encontra os produtos portugueses, brasileiros e hispanos, como bacalhau, azeites, mariscos, chumol e outros a preços mais vantajosos. No Cash and Carry do Seabra Foods, não necessita de cartão de membro e só paga o que compra, porque o Seabra Foods está sempre a pensar em si e deseja-lhe umas festas felizes à sua mesa. Seabra Foods. Qualidade e quantidade à sua mesa. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores,
e mais bem direcionadas empresas da real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, croas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com o especialista em gengivos, Doutora Maria J. de la Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-nos para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano, e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone, de modo a que a comunicação seja o mais efetiva possível. Temos algumas notícias e vou começar com um dos comentários no Facebook sobre o câmbio. Portanto, o câmbio altera durante o dia várias vezes, consoante o volume de transações que é feito e as diretrizes que vêm diretamente de fontes governamentais e fatores económicos. O câmbio, a cotação do dólar e do real, nós tiramos esta informação o mais tarde possível durante o dia. Portanto, é possível que quando vai a um banco seja diferente do momento em que nós damos essa cotação. Porquê? Porque as transações continuam a decorrer e pode haver sempre alterações. Quero também lembrar que muitos dos nossos ex-combatentes já receberam, portanto, o seu subsídio adicional por terem estado no ultramar. Há 2 situações que eu quero chamar a atenção. A primeira é para aqueles que nunca trabalharam em Portugal e que estão reformados aqui nos Estados Unidos. O pagamento não foi ainda efetuado no mês de outubro. Porquê? Porque está a decorrer agora, a informação está a ser cruzada com o Departamento de Estado aqui nos Estados Unidos, nomeadamente o Social Security. Nós tentámos investigar para saber quando é que essas pessoas poderão receber esse pagamento e foi-nos avançada a informação, não é de fonte oficial, atenção,
que poderá acontecer nos próximos 2 meses, ou em dezembro ou em janeiro, devido a esse atraso. Porquê? Porque esse atraso, o valor foi atribuído, mas como não há reforma em Portugal, o processo é ou tem um passo adicional que passa pela comunicação ou pela transferência de dados para que esse pagamento possa ser depois processado com o pagamento da reforma aqui efetuado. Outra situação que também tivemos conhecimento hoje tem a ver com algumas discrepâncias no pagamento efetuado. Temos casos de pessoas que receberam todos os retroativos e temos casos de pessoas que não receberam nenhum retroativo, somente o pagamento referente a um ano. Se está nessa situação, se recebeu esse pagamento adicional e só recebeu por de um ano, e já está reformado desde 2008, por exemplo, há uma maneira de ser ativado, temos que preencher novo formulário para que essa informação seja depois avançada para Portugal, para que receba aquilo a que tem direito. Portanto, esses são fatores que nos ultrapassam. Sabemos também de casos de pessoas que ainda não receberam qualquer comunicação, a maioria delas receberam a comunicação. Se não recebeu nenhuma comunicação, se quiser pode entrar em contato connosco, não é necessário ligar para a linha aberta para que possamos dar toda essa informação em tempo real. Queria também, enquanto esperamos pela primeira chamada, voltar a referir que temos um website, é o spttvchannel.com, que eu vou pedir à produção para que coloque no ar, para que possa, portanto, ver. Esta é a primeira página inicial, portanto, onde tem várias coisas muito importantes. Desde logo, a emissão online do Rádio Clube Português poderá, indo a este site, portanto, a SPT Television pode ir ao rádio imediatamente e ouvir todos os nossos programas de rádio. Voltando ao website, imagine que perdeu um especial informação de há 3 ou 4 dias. Se clica ali naquela bolinha que diz especial informação, tem todos os especiais de informação desde que começámos a transmitir. Portanto, não vai perder nenhuma informação. É uma fonte espetacular, tal qual como qualquer outro dos programas. Eu vou pedir à produção para ir para trás, para abrir a primeira página. Portanto, se quer ver a ronda comunitária, se quer ver o canto direto, Saúde é Vida, brevemente as missas, o programa da Pinky, os Flash News, toda a informação está aí. Depois temos a programação da SPT SIC Internacional e temos também, depois, a atualidade, a política, temos também as comunidades, o desporto comunitário e as regiões. Brevemente iremos ter também classificados, ainda não está lá, mas iremos ter também essa parte, e iremos ter também uma página de notícias em inglês. Portanto, subscreva, apoie esta iniciativa, porque é toda a informação dos Estados Unidos, de Portugal, do mundo, um clique away. Vamos à primeira chamada do dia. Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. António Augusto. Muito boa noite, Sr. Augusto. De onde é que nos está a ligar, por favor? De Linden. Ricky. Diga, por favor. Eu queria fazer uma pergunta. Eu trabalhei 17 anos em França e mandei lá pedir a minha reforma. Disseram que era aqui. Fui aqui ao Social Security, disseram que eu tenho que pedir lá. Não há ninguém por aqui que me possa ajudar nisso, não? Sim, portanto, o senhor tem que fazer várias coisas. Primeiro tem que submeter uma aplicação para o governo francês para que seja reconhecido, há uma parceria dentro da União Europeia, essa reforma. O senhor é reformado em Portugal também? Não. Não. Só me vou reformar, agora é que vou para a reforma este mês aqui. Correto. Como há uma parceria também entre o governo francês e o governo norte-americano, que eu estou a ver, portanto, temos que seguir exatamente os parâmetros. Eu acredito, porque isto é um caso novo, que todo o processo tenha que ser conduzido daqui para a França. O senhor é residente americano ou é... Não,
Eu sou cidadão americano. Cidadão americano. Por isso mesmo, portanto, temos que iniciar todo o processo daqui e não tem que ir a Portugal, porque há um convênio, portanto, há uma parceria entre a França e os Estados Unidos também. Se quiser, nós podemos ficar com o seu número de telefone. Agora, tem que me dar 3 ou 4 dias, porque temos que analisar toda a lei para saber exatamente o que tem. Eu estou a ver à minha frente que há essa parceria, ou seja, é possível quem trabalhou em França ter a reforma aqui nos Estados Unidos. Agora temos que ver exatamente o que é que tem que ser feito, mas não tem que ir a Portugal. Eu agradecia, Henrique. Está bem? Se pudesse arranjar isso, era bom. Nós vamos ficar com o número de telefone, depois eu diria até ao princípio da próxima semana, pelo menos, para sabermos exatamente. Pode ser um processo muito fácil, mas é a primeira vez que estou a lidar e não quero criar uma falsa expectativa. Está bem? Está bem, eu agradeço muito. Muito obrigado. Ok, muito obrigado então, está bem? E é assim, portanto, muitas das vezes nós, imigrantes, saímos de um país para outro e se trabalhou nesse país, informe-se primeiro, portanto, tenha a certeza que há as parcerias. Eu volto a referir que, por exemplo, se está ilegalmente aqui nos Estados Unidos, e isto é muito importante, e trabalhou aqui 30 ou 40 anos e fez desconto debaixo do número de contribuinte e quer regressar a Portugal, atenção, não pode pedir essa reforma em Portugal vivendo aqui, tem que regressar a Portugal. Em Portugal pode fazer o requerimento para que os anos de trabalho nos Estados Unidos, mesmo como ilegal, desde que foram feitos com o número de contribuinte válido, o chamado ITN, terá uma penalidade, portanto não é por inteiro, mas não é, mas pelo menos irá receber a sua reforma, o que pelo menos é alguma coisa para colmatar todos estes anos que fez descontos aqui e pensava que estava a botar o dinheiro fora. Portanto, estas são medidas bastante importantes. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Boa noite. Boa noite. O seu nome, por favor? José Sousa. Sr. Sousa, de onde é que nos está a chamar, por favor? Aqui, Elizabeth. Diga, Sr. Sousa, então. É de um senhor que chamou aqui do Estado aqui da América, para o RIC, que como vai fazer a receber a reforma da França. Diga. Ele pede os papéis à França e França manda os papéis para aqui e ele preenche os papéis e manda os papéis para a França e depois ele tem que pôr se quer receber aqui ou se quer receber em Portugal. Pois, mas neste caso, como não é reformado em Portugal, tem que receber aqui. Não, eu também não sou reformado em Portugal e pedi a Luxemburgo preencher os papéis aqui e mandar-me o dinheiro para Portugal e eu mandar ao fim do ano, mando os papéis aqui para reportar ao fim do ano. Sr. Sousa, muito obrigado por essa informação. É como eu digo, a linha aberta muitas das vezes tem destas coisas. É que é muito importante e eu agradeço desde já ao Sr. Sousa. Porquê? Porque muitas das vezes são situações novas e nós vemos que é possível, mas esta ajuda é extremamente necessária. Muito obrigado, Sr. Sousa, por essa informação. Okay. Está bem? Okay. Então, portanto, já sabe, se trabalhou também no Luxemburgo, também tem direito à sua reforma e praticamente eu diria que na maioria dos países do mundo, talvez haja exceções a nível de África, por exemplo. Porquê? Porque os países criam parcerias e como tal pode ser possível atingir esse convênio. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Boa noite, Sr. Rick. Muito boa noite. Aprecio muito os seus programas, pois já nos ajudou várias vezes. Mas agora eu quero lhe dizer o seguinte, esse senhor que está a chamar, por causa da reforma de França, eu também já o recebo. Okay. Estou aqui e recebo a reforma de França, que também trabalhei lá em França. Mas foi o seguinte, a minha filha foi comigo ao Social Seguro aqui, a Clark, e daqui levei-lhe os papéis que eu tinha dos pontos que eu tinha trabalhado de França, que eu tinha esses papéis, correto, e levei-os e fizeram-me aí a reforma. Foi fácil, muito fácil, e daí meteram os papéis para a França e recebo a reforma aqui. E depois de lá, depois eles mandam pedir uma prova de vida todos os anos. Isso é normal. E é o que ele tem que fazer, é levar esses papéis que ele tem de França ao Social Seguro aqui, a mim fizermos em Clark.
eles metem para lá e depois recebe a reforma aqui, só tem que preencher, levar os papéis todos que ele tiver de França. Muitíssimo obrigada. Isto é outra forma, portanto, como há uma parceria no Social Security, também deve e pode ser feito. Muitíssimo obrigada, portanto, mais uma valiosa informação e é esse tipo de informações que é necessário. Portanto, temos duas opções, ou pede diretamente os papéis em França e faz com que o governo francês entre em contato com o Social Security, ou vai aqui diretamente ao Social Security e a comunicação é feita daqui para a França ou para outro país. Muitíssimo obrigado aos dois telespectadores, ao Sr. Sousa e a esta senhora, que deram toda a informação. Já ao Sr. Manuel Cardoso, que está nas redes sociais e disse que o site SBT TV Channel tem um erro, muitíssimo obrigado. Iremos corrigir esse erro. É muito bom que a sua participação também seja sempre assim bem positiva. Muito obrigado. Vamos a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, chegamos agora a um momento sempre separado, que são os aniversários, e hoje temos 2 aniversários e um casamento, e vamos já de seguida para lá. Vamos lá então. Maria Santos, 54 anos de idade. Muitos parabéns, Maria. Luís Ferreira, 20 anos de idade. Parabéns, Luís. E agora também um casamento a assinalar um dia memorável para este casal. Vamos lá então. Maria e Manuel da Ponte. São 53 anos de matrimónio. Muitas felicidades à Maria e ao Manuel da Ponte. Muito obrigado por compartilhar este bonito momento também com todos nós aqui, com a equipa da SBT TV. É sempre uma grande alegria podermos fazer parte deste momento, 53 anos de matrimónio. E agora vamos à primeira página do jornal luso-americano, que estará nas bancas amanhã. Conheça a nova embaixadora dos Estados Unidos em Portugal, Randy Charnel Levine. Nova York Funchal, o voo inaugural do JFK para o aeroporto Cristiano Ronaldo é já no próximo dia 29 de novembro. Assim, poderá viajar diretamente de Nova York para a Ilha da Madeira. Nicolas Almeida, assistente médico em Hospital de Topo, em New Jersey, e a tradição das comunidades no São Martinho, em Newark, Elizabeth, Long Branch, Harrison, Bridgeport e Hartford, e também uma entrevista com o nosso querido amigo Carlos Rei, presidente do Clube Português de Perth Amboia. Não perder amanhã nas bancas mais uma edição do Luso-Americano. Bem, e chegamos assim ao fim de mais um programa. É sempre um prazer estar na vossa companhia. Por favor, continue a assistir à programação da SIC Internacional SBT. Já de seguida temos a telenovela Amor, Amor. Eu estarei aqui de volta amanhã às 7 da noite. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.